Agora eles só têm um dia, o dia 19 de abril. Amantes da natureza e da pureza, eles são de verdade incapazes de maltratarem as fêmeas ou de poluir o rio, o céu e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Mas antes, todo dia era dia de índio. Eu sou Murilo Carvalho e para celebrarmos neste 19 de abril, data em que este vídeo está entrando no ar, o Dia do Índio, nós vamos com esta canção e um disco que diz respeito a esta canção. A canção é Curumim Chama Cunhantã, que eu vou contar. Todo dia era dia de índio. Ela foi composta e gravada pelo Jorge Benjor 40 anos atrás e consta no 19º disco de carreira dele, mas foi lançada previamente pela Baby, à época Consuelo, depois Baby do Brasil, hoje Baby do Brasil, e aí o disco que a gente vai trazer aqui hoje é o A Menina Ainda Dança. Tema do 45º episódio deste que é o seu, o meu, o nosso podcast Zitos. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente e de todo o coração que sim. Bernadette de Nurá de Carvalho Cidade nasceu em julho de 1952 em Niterói, Rio de Janeiro, e se consagrou como Baby Consuelo. Ela podia muito bem dizer: "Sou rica! Eu sou rica!" Na infância e adolescência, porque era mesmo, o pai era jurista, a mãe jornalista, mas eles eram chatos, controladores, e aí... 17 anos e fugiu de casa, deixando para os pais uma carta e lá... comprou uma passagem, foi direto a Salvador, onde passou uns perrengues até conhecer Luiz Galvão, Paulinho Boca de Cantor e Moraes Moreira, que estavam formando uma banda e tcharam, eram os Novos Baianos. Isso era 1969, ano em que ela também conheceu Pepeu Gomes, com quem se casou no ano seguinte. E aí teve o primeiro disco, É Ferro na Boneca, mas foi o segundo que explodiu, o Acabou Chorare, fruto da mudança da banda pro Rio, onde moravam todos juntos num sítio em... Daí durou alguns anos, até que em 1978 ela e o Pepeu resolveram deixar a banda. Na verdade, a banda implodiu, todo mundo foi fazer as suas respectivas carreiras solos. E aí, logo em seguida, ela lança no primeiro disco dela sozinha a canção Menino do Rio. No final dos anos 90, Baby se converteu evangélica, virou pastora, fundou a própria igreja e passou um bom tempo distante das próprias músicas, que são verdadeiras joias para a canção brasileira. Até que um dia o Pedro Baby, o filho músico e multi-instrumentista dela, virou para ela e disse: "Mãe, não tá na hora de parar de show e fazer uns shows com esses seus sucessos, não? Claro, Deus vai achar bem ruim se você sair cantando suas músicas. Nossa, muito pecado, aham. Daí ela, ô filho, não dá pra pelo menos a gente incluir, sei lá, umas canções do meu repertório gospel aí no repertório do show, aí ele, tem como sim, tem aquela assim, ó, por exemplo... Era uma vez uma pessoa comum, a fim de saber do bem e do mal, que um dia sacou que o seu lado é o amor. Não aceita a violência, cultiva a consciência e vive nessa magia em busca da sabedoria." Tá, não foi exatamente assim, porque eu não tava lá pra contar. Eu não tenho, fidedignidade pra contar essa história, mas eu tava no show em que a Baby contou essa história. E aí, aquele momento foi de profunda revelação pra Baby, porque ela começou a pensar assim: se eu ressignificar tudo aquilo que eu canto, o que eu canto também pode ser transformado em louvor. É uma história linda de vida, de cuidados com a família, de presentes pra música brasileira. Então, a partir de agora, aperta os seus cintos, porque nós vamos viajar por essa trajetória compilada neste disco no nosso Faixa a Faixa de hoje. E a primeira faixa é Seus Olhos, música de 1982 do disco Cósmica, em que, precedendo ou sendo contemporânea a Cyndi Lauper, Baby aparece na capa com cabelos bastante arrepiados e coloridos. É uma canção bem MPBzinha de amor e com rimas até pobres, mas que cabem tão bem na voz de Baby que nem parecem. Rimas como carinho com mansinho, carneirinho todinho e o refrão que diz que "e esses seus olhos de luzes é só olhar pra eu me apaixonar".
Faixa de número 2 é telúrica. No dicionário informal, ser telúrica é definido como elétrica, extasiante, extravagante, carregada de entusiasmo e alegria. Por exemplo, a noite foi telúrica. Já nas definições do dicionário de Oxford, telúrico é relativo à terra ou ao solo. Aliás, a canção originalmente consta no disco chamado Canceriana Telúrica, ou seja, referências aos astros estão por aí, e a letra não deixa nenhuma dúvida. Vejo o sol e penso em ti, mandes prana para mim, que esses raios de ouro cor penetrem nos meus chakras, me colorindo de amor. A terceira faixa é Tinindo Trincando. É uma faixa composta pelo Luiz Galvão e pelo Moraes Moreira, daquelas que tem pouca letra, mas tem muita performance, muita eletricidade. Ela é bem frevadinha, ela é bem forrosadinha, mas a Baby canta colocando uns drives de rock na voz, ou seja, Baby fazendo babyces. É dessas músicas feitas para dançar. A faixa de número 4, é Sem Pecado e Sem Juízo. Um dos maiores Mega Blaster hits da Baby, é também faixa título do disco de 1985, em que Baby aparece com o sexto filho, o Cryptus Baby, na foto da capa. E era ele quem ela carregava na barriga numa lendária apresentação que fez no primeiro Rock in Rio naquele mesmo ano. A imagem dela dançando no palco, um vestido de strass expondo o barrigão com o Cryptus lá dentro, enfim, sensacional. O Cryptus hoje é DJ. Planeta Vênus é a quinta faixa, é uma música que tem composição de Baby com Pepeu Gomes e a Sara Shiva, a filha mais velha do casal, que hoje também é pastora evangélica. E quando ela foi lançada, essa música, lá em 1982, a Sara Shiva ainda era uma criança. Ela foi gravada no disco que o casal gravou no ano seguinte, o disco Baby e Pepeu. Aliás, no registro da gravação dessa música consta o nome dos dois e de Riroca Cidade Gomes, que era o nome de batismo da Sara Shiva. É uma música cantada em dueto, agora nesse disco. A parte do Pepeu é cantada pelo Pedro Baby. Faixa de número 6, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, é clássico dos clássicos, composição de Moraes Moreira e do Pepeu Gomes. É um compilado de situações tipicamente brasileiras, entremeadas pelo verso que dá título a essa canção. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, em uma letra imensa, 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 numa canção que tem a levada da guitarra baiana e de muitos metais. Aqui no disco, nessa leitura, tem o reforço vocal do Pedro Baby, que era o que faziam Pepeu e os Novos Baianos, os outros todos. Um Auê com Você é a sétima faixa, é a música que tem uma história super interessante. A Baby, ela estava grávida, aí ela foi à praia de Ipanema e viu um paraquedista circulando no ar sem conseguir sair de onde estava. Ele fazia tipo uma espiral em torno de si mesmo. Aí ela começou a observar aquilo, fez uma oração e aí ele saiu. Ela pensou, caramba, seria legal encontrar ele, eu faria o maior auê. Ela contou essa história para a Rádio Cultura, ouve só. Comecei a orar por aquele homem e ele conseguiu, de repente entrou um vento e tirou ele daquele redemoinho que ele não conseguia sair, bem em cima da praia, e ele então sai com um vento que chega e volta lá pro lado de São Conrado, que é onde os asa deltas pousam. E eu ali naquela areia fiquei muito grata a Deus e falei, poxa, eu gostaria de conhecer esse cara, mas a gente não vai conhecer, né? Nós não vamos saber nunca, talvez, ou quem sabe um dia, que eu e ele estávamos ali ligados por uma oração para que ele não parisse, não morresse, não tivesse nada. Então eu falei, poxa, queria tanto, então se eu encontrasse ele, eu ia fazer o maior auê, eu ia pular, eu ia abraçar, e aí fui naquele momento sentindo a letra da música, e por isso começou, eu queria tanto voar com você, eu queria estar aí com você, eu queria tanto voar com você, eu queria tanto encontrar você para fazer um auê com você. E as pessoas às vezes pensam que auê é uma coisa sexual, né? Que encontrar para fazer um auê, não era nada disso. Por falar em oração, a oitava faixa desse disco é Minha Oração, uma música que foi gravada no Festival de Montreux, lá na Suíça, e que o Pedro Baby resgatou do repertório da Baby. Ela já não lembrava mais, não estava no radar deles. E aí ele resgatou essa canção, ela achou o máximo e foi também um jeito de confortar o coração e de consolar o coraçãozinho da Baby, de que haveria algum conteúdo mais
palpável sobre a transcendência. Esse momento que ela vive hoje em dia, né? Já vive há mais de 20 anos sendo pastora. E que ela se ressentia ainda um pouquinho de não ter pelo menos um momento no show, um momento no repertório em que ela pudesse falar sobre oração. Aí foi resolvido. E essa música ela foi gravada em 1980, bem antes da Baby se tornar evangélica, o que aconteceu só no final dos anos 90. A faixa de número 9 deste disco é Menino do Rio. É composta por Caetano Veloso. Essa música foi composta em 1977 num jantar em que estavam ele próprio, ela, Baby, e o surfista Petit, o José Arthur Machado. Tava também a esposa do Caetano à época. Eu contei mais dessa história no episódio de número 20 sobre o disco Cinema Transcendental do Caetano Veloso, disponível apenas em áudio. Então, já que você está acompanhando esse episódio aqui no YouTube, vai lá na descrição porque o link tá ali embaixo. Por falar nisso, é hora de apelação. Se inscreve, vai, se inscreve aqui no vídeo. Eu tenho certeza que você tá gostando, que você tá chegando até aqui, então já larga um joinha pra gente, porque isso faz com que a gente consiga ter uma avaliação de vocês, tá bom? Então, largou o joinha, pode também deixar um comentário, que a gente adora responder. Quando eu falo a gente, somos eu e eu mesmo, tá? Eu adoro responder os comentários de vocês. E sai espalhando para as pessoas, contando que por aqui no Drops Culturais, este canal, você tem várias culturas inúteis todos os dias. Na verdade, culturas inúteis não existem. Todas as culturas e conhecimento nunca é demais. Então, segunda-feira tem o disco de segunda, como este vídeo que você está vendo aqui. Às terças-feiras, o assunto são lugares pelo mundo, viagens. Às quartas, cultura gastronômica. Quintas-feiras são histórias de infância de pessoas pra lá de interessantes. E às sextas-feiras são dias do quadro Sobretudo, que são sobre o quê? Sobre tudo. Tá bem? Então, tá bem. Acabou Chorare é a faixa de número 10, é uma música que a Baby pega emprestado dos tempos de Novos Baianos, lá de 1972. Ela é composta por Luiz Galvão e Moraes Moreira, sendo que esse último também é quem canta a canção originalmente. Essa música ela tem um tom triste, uma historinha super legal. Foi a Bebel Gilberto que tomou uma pancada quando morava com os pais no México, ela era criança ainda. O pai, João Gilberto, foi acudir a menina, mas ela reagiu com coragem dizendo: não, acabou Chorare. O João Gilberto contou essa história pro Luiz Galvão e aí se transformou em canção, em título de um disco maravilhoso. Enfim, e a proposta da existência dessa música com uma levada um pouco triste dentro de um disco tão efusivo e feliz como foi o segundo dos Novos Baianos, né, o Acabou Chorare, foi para mostrar que havia uma resistência em se fazer música feliz naquele momento do Brasil, mas que ele vivia uma profunda melancolia. Cósmica é a faixa de número 11, é uma das minhas favoritas. Já aqui, Baby demonstrava todo o apreço por experiências transcendentais no trecho que eu destaquei aqui no podcast, quando a Baby debatia com o Pedro Baby a possibilidade de incluir no repertório desses shows as músicas dos discos gospel que ela gravou. Cósmica é também faixa título do disco dela de 1982 e abre esse disco, tacando rock and roll nas sonoridades dela. A gravadora era a WEA, que liberou verba para que o álbum Cósmica fosse mixado e masterizado no Atlantic Studios, em Nova York, coisa inédita na discografia da cantora até aquele momento. E lembra que eu falei sobre o visual meio Cyndi Lauper? Pois foi a estreia desse visual também. Até ali ela não usava o cabelo espalhafatosão e desde então essa se tornou uma das características, uma das marcas registradas da Baby do Brasil. A faixa de número 12 é Curumim Chama Cunhatã, que eu vou contar, entre parênteses, todo dia era dia de índio. Tataram. É a canção, é a faixa que deu razão a este episódio, porque a Baby sempre, desde sempre, exaltou e enalteceu o valor e a importância das culturas indígenas. O profundo respeito que tem pelo meio ambiente e o avanço daquela sociedade em que a mulher ocupa um papel que jamais será o de saco de pancadas do homem. E a letra traz a clara reflexão de que todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. E o dia é só uma consequência de todo o processo vivido desde 1500 até aqui.
O disco encerra com um clássico da Baby do Brasil, que é A Menina Dança, 13ª faixa, e cujo verso, A Menina Ainda Dança, deu título a esse disco de hoje. É uma canção meio afrontosa, a própria Baby diz que quando ela chegou tudo estava virado e que só chegou depois de esgotar o tempo regulamentar, ou seja, num tempo em que Gal Costa e Elis Regina já brilhavam, já bombavam, e ela chegava com o estilo particular dela de mansinho. Eu adoro essa história e ainda bem que a Baby gravou essas coisas todas, viu? Inclusive essa foi a 7ª faixa do disco Acabou Chorar, que abria o lado B daquele disco. É o disco que a revista Rolling Stone elegeu o melhor disco brasileiro de todos os tempos. E eu não sei não, viu? Mas eu desconfio que os caras da Rolling Stone não passam frio não. Sabe por quê? Porque eles estão o quê? Estão cobertos de razão. Ai, Murilo, mas já acabou o podcast de hoje? Infelizmente já, mas eu espero que você aproveite esta tela final aqui para conhecer os outros conteúdos deste canal e se ainda não se inscreveu ao chegar a este momento, é só apertar aí na minha carota, nesta bolota no meio da tela. Um beijo, fui!